Graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Respeite as autoridades. O texto bíblico está em Efésios capítulo 6, do 1 ao 9, e Marcos capítulo 7, do 10 ao 12. Efésios diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Marcos, capítulo 7, 10 ao 12, diz assim: Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com morte. Porém vos dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, palavra do Senhor. Amados, antes de entrar nos objetivos da lição, deixa eu dizer algo aqui. A família é uma instituição divina que vem sofrendo golpes sucessivos na sociedade contemporânea. Tudo na família começa a partir da figura do pai e da mãe. A criança, ela precisa crescer com essa referência para desenvolver noções claras de papéis adequados na sociedade. Para isso, os pais devem exercer autoridade sobre os seus filhos, bem como o amor e o carinho na relação. A Bíblia diz, queridos, que os filhos devem honrar aos pais, mas que igualmente os pais não devem despertar a ira dos seus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo de número 2. Pois bem, nós temos 3 objetivos hoje. O primeiro é entender que os filhos devem ser gratos aos pais por havê-los concebidos e criados. Segundo objetivo nosso é compreender que os filhos devem assistir aos pais na sua velhice. E terceiro e último objetivo nosso é concluir que há recompensa de longevidade para quem honra o pai e a mãe. Pois bem, amados, enquanto os 4 primeiros mandamentos apresentam uma relação vertical entre o homem e Deus, como está escrito em Êxodo 20, do 1 ao 11, do 5º mandamento em diante, você percebe uma ênfase na relação horizontal, porque se fala da relação entre o homem e o seu semelhante. Essa é uma consequência lógica, visto que a convivência social harmoniosa, ela é fruto da reconciliação com Deus Todo-Poderoso. O termo hebraico, kabad, significa tornar honroso, honrar, glorificar. No texto áureo desta lição que nós acabamos de ler, o termo honra tem origem na raiz verbal que denota dar importância, ser o que conta e o que é de máxima importância. A honra aos pais
abre um discurso hierárquico que, no entendimento do apóstolo Paulo, estende-se aos princípios de respeito às autoridades do lar e também fora dele. A porção de Efésios, capítulo 6, do 1 ao 9 que nós lemos, com base no 5º mandamento, abrange, além dos pais, a relação entre patrões e empregados. Também pressupõe a relação entre alunos e professores, a população em geral e os políticos e policiais. E vale destacar também, no entanto, que as autoridades também precisam viver em obediência aos princípios divinos. O nosso primeiro tópico da lição fala da importância da família. Queridos, a primeira providência do Criador, após ter feito o primeiro casal, foi instituir a família, o modelo iniciado no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, e perdura até os dias de hoje. E por mais que algumas pessoas tentem alterar o protótipo familiar criado por Deus, ele jamais será modificado, mesmo porque nem todos defendem pontos de vista contrários ao ideal divino. Aí dentro desse tópico nós temos o papel dos pais. Irmãos, os filhos são bênçãos de Deus para os casais, a fim de preenchê-los, e complementá-los. Os filhos, eles alegram uma casa, trazem plenitude ao casamento e estendem o nome e a memória dos pais. Você sabe disso perfeitamente, São, na verdade, o grande empreendimento de um casal, mais do que casa ou bens, pois além de serem fruto do dom divino, de gerar vida outorgado ao casal, ainda são indivíduos que podemos chamar de nossos, Isso é maravilhoso. Contudo, amados, por mais gratificante que seja ser pai ou mãe, gerar um filho é só o primeiro ato de paternidade ou maternidade. A partir da fecundação, há um ser a se formar, uma pessoa a construir, uma responsabilidade a considerar. Filho é uma pedra bruta e rara que Deus entrega a nós pais, e o nosso dever é esculpir, limpar e moldar o novo ser de forma a torná-lo único, para posteriormente devolvê-lo a Deus na forma de um adulto feliz, íntegro e temente a Deus. Então, educar um filho, portanto, é muito mais do que ensinar regras básicas de educação, pagar estudos, dar comida, moradia. Educar um filho, amados, é formar uma pessoa, moldar o seu temperamento, construir o seu caráter e direcionar sua vida espiritual para Deus. Resumindo tudo isso, irmãos, podemos dizer que no modelo bíblico de família, cabe aos pais algumas funções específicas. Enquanto a mãe é responsável por gerar, alimentar, criar e educar os filhos, o pai, ele é o responsável por prover-lhes o sustento, E também não podemos esquecer que, além de prover o sustento, compete ao pai proteger os seus filhos. Em última análise, nós podemos afirmar que os pais não são os criadores da sua prole, mas sim os primeiros representantes divinos diante dela. Como diz Malaquias, acho que é Malaquias 1, versículo 6, sendo responsáveis, portanto, por comunicar-lhes valores espirituais, físicos, éticos e também morais. Aí o outro ponto dentro desse primeiro tópico
fala do pai como sacerdote. Irmãos, na cultura bíblica do passado, além de prover, o pai era tido como o sacerdote do lar. Sabe por quê? Primeiro, oferecia sacrifício pelos filhos. Olha Êxodo 12 e Jó capítulo 1, versículo 5. Segundo, ensinava-lhe os símbolos, como diz Êxodo 12, 26 e 27, e também ensinava-lhes os preceitos divinos, como diz Deuteronômio capítulo 6. Terceiro, explicava-lhe o sentido da história, como diz Deuteronômio capítulo 32. Quarto, transmitia-lhe a palavra do Senhor, como diz Deuteronômio capítulo 32. Outro ponto dentro desse primeiro tópico também fala sobre os pais como educador. Irmãos, na cultura hebraica, pai e mãe eram responsáveis pela educação da sua prole. É só você abrir aí a Bíblia, Provérbios 6, versículo 20 e Provérbios 10, versículo 1. E entenda-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo, no qual ambos os genitores citavam repetidamente a palavra de Deus para os filhos, orientando-os e corrigindo, como diz Provérbios capítulo 4, do 1 ao 4. E merece destaque nesse ponto o fato de Deus ter se encarregado de instruir pessoalmente Israel quanto aos ensinos do seu próprio decreto. Foi o texto que nós lemos, né? Deuteronômio, em lições passadas, Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 9. Então o pai era responsável por forjar o caráter dos filhos, e nesse forjar, irmãos, estava previsto o castigo divino. Olha aí Provérbios 13, Provérbios 23, Provérbios 29. Na cultura hebraica, aos filhos rebeldes, aos estatutos, aqueles que eram considerados estúpidos, aplicava-se a vara. Provérbio 22, versículo 15. No entanto, sabe-se hoje, que esse método não teria função normativa, mas sim punitiva, podendo até mesmo muitas vezes gerar trauma nos filhos. Não que os pais não possam dar um sacode nos filhos, deve dar o sacode nos filhos sempre que eles merecerem. Mas não é uma agressão, irmãos, a ponto de humilhar, a ponto de machucar os seus filhos. Então, isso tem que ficar muito claro para nós. Aí nós temos o segundo tópico da nossa lição, que fala exatamente a quem se destina o texto bíblico. A obediência aos pais é um princípio coletivo que se estende naturalmente a todas as culturas e em todas as épocas, salvo raras exceções, raras exceções. Entretanto, o texto áureo desta lição transcende ao conceito de obediência. O autor sagrado fala da honra devida aos pais. Nesta exigência, parece que, entre outras alusões, Deus está se referindo aos genitores em idade avançada, aqueles que na velhice precisam ser lembrados e ajudados. Deste modo, irmãos, o sustento e a manutenção aos que se encontram na ancianidade também se aplicam ao quinto mandamento, conforme o próprio ensino de Jesus em Marcos, capítulo 7, versículo 11, nós lemos ele. Aí nós temos um outro ponto aí dentro desse segundo tópico, que fala como tratamos os nossos idosos. De certa forma, somos treinados a pensar
que teremos um tempo de vida útil até que chegue a ocasião em que passaremos a oferecer pouco à sociedade. É certo que jovens, de um modo geral, têm mais saúde e energia que os anciãos, além de informações mais atualizadas, obviamente. Entretanto, os idosos quase sempre carregam consigo experiência e vivências suficiente o bastante para ajudar as novas gerações a não repetirem os erros do passado. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho, pessoas de mais idade são preteridas para ceder lugares aos mais jovens. Some-se a isso o fato de os mais idosos apresentarem muitas vezes falta de autonomia para cuidarem de si mesmos. Alguns anciãos, por exemplo, são portadores de doenças extremamente debilitantes, fazendo com que algumas famílias, com mais recurso financeiro, é claro, optem por colocá-los em clínica de repouso, ou para contratar cuidadores para acompanhá-los em suas necessidades. E a pergunta que não quer calar, mas é a seguinte: como equacionar esse desafio? Aí vem o próximo ponto desse tópico, segundo, a resposta bíblica está no amor. A sociedade moderna parece ter diluído o sentido do amor, a maior de todas as virtudes, em seus muitos conceitos filosóficos mercantis. Se tal banalização inibe a discussão do tema, uma vez que muitos o consideram leviano e infantil, que diria a prática destes, É como diz Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor implica em sofrimento. Olha aí Efésios 5, 1 Coríntios 13. O amor implica em abnegação. 1 Coríntios 13. O amor suplanta inclusive a fé e a esperança. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13. Então, no que tange a honra para com aqueles que nos deram a vida, acrescenta-se ainda a exortação paulina. Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aí dentro desse segundo tópico da nossa lição, nós temos outro ponto que fala das recompensas devidas ao tratamento aos pais. Ei, meu irmão, existe uma recompensa para aqueles e aquelas que cuidam, que tratam bem os seus pais. As recompensas, são tanto negativas quanto positivas. A recompensa positiva encontra-se registrada no próprio mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor te dá. Êxodo 20, versículo 12. Paulo, ele enfatiza a promessa de longevidade em Efésios 6, versículo 2. Porém, há também recompensa negativa para filhos que não honram os seus genitores. Esses atraem para si a extinção física da vida. Êxodo 21, versículo 15. O que ferir seu pai e sua mãe certamente morrerá. E quem amaldiçoar a seu pai e sua mãe certamente morrerá. E diz ainda, que o seu sangue sobre eles cairá. Levítico 20, versículo 9. Então ressalta-se nesse ponto aí que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los às suas necessidades. Irmãos,
Abra sua Bíblia, Provérbios 20, versículo 20, Provérbios 30, versículo 11, aí dá uma lidinha no nome de Jesus. Aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que fala como o Novo Testamento, ele aplica o quinto mandamento. Você sabe perfeitamente que o Novo Testamento, ele acompanha o mesmo raciocínio do Antigo Testamento no que tange ao quinto mandamento. É só você dar uma paradinha aí, Efésios 6, do 1 ao 9, o que nós lemos, leia novamente, e Colossenses capítulo 3, versículo 20 ao 22. E aí nós temos os deveres dos pais. É o primeiro ponto desse terceiro tópico. No texto bíblico, observa-se que compete aos pais criarem os seus filhos no caminho do Senhor, irmãos. Tanto no Antigo Testamento, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até que ele envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. E quanto também no Novo Testamento, que diz o quê? E vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, versículo 4. Em Efésios 6, versículo 4, além de advertir aos pais a não incitarem sua prole à ira, por meio de maus tratos, o apóstolo Paulo exorta-os quanto à formação espiritual dos seus rebentos. Então, deste modo, pode inferir-se que a missão principal dos pais, irmãos, escute isso, é criar filhos temente a Deus. Nunca se esqueça disso. A missão principal dos pais é criar filhos tementes a Deus. Aí nós temos o dever dos filhos. É claro, se temos dever dos pais, temos dos filhos. E certa vez, você vai lembrar, Jesus desmascarou alguns escribas e fariseus em relação à obrigação de honrar aos pais. Mandamento que ele próprio evocou. É só você dar uma paradinha e abrir Mateus capítulo 5, 4 e Mateus 19, 19. Quando o mestre foi questionado sobre a razão de os seus discípulos não lavarem as mãos para comer, Mateus capítulo 15, ele disse, dentre outras coisas, que os escribas e fariseus estavam ensinando o povo que não haveria qualquer obrigação de se cumprir o quinto mandamento, se o valor ou o bem fosse destinado a Deus. Mateus 15. O Salvador conclui sua exortação dizendo que eles estavam com isto desprezando a mensagem divina para seguir os seus próprios ensinamentos, e que são essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, Jesus disse para eles, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15. Aí nós temos um outro ponto que fala de Paulo, exorta os filhos a cuidarem das suas mães viúvas. Na igreja primitiva, amados, houve a necessidade de que a prática do socorro fosse regulamentada a fim de que não ocorressem abusos, como, por exemplo, no caso das viúvas. Paulo fala isso escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5. O apóstolo não estava dificultando a vida das mulheres verdadeiramente necessitadas, apenas estabeleceu uma ordem, a fim de evitar abusos contra a igreja de Cristo. Nessa porção do texto bíblico aí, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, você vai ver que o apóstolo ressalta o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo.
1 Timóteo 5, versículo 8. Então, quanto à exortação, né, os editores do Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento, eles apontam o seguinte: o cristão deve ter cuidado dos parentes próximos e da sua família imediata. Não cuidar, irmãos, da sua família é como negar a fé. E se o cristão não cuida da sua família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? Aí nós temos o outro ponto dentro desse terceiro tópico, que fala da abrangência do quinto mandamento. O apóstolo Paulo, ele ampliou o entendimento do quinto mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que senhores e escravos, salvos por Cristo, devem manifestar um ao outro mutualmente. Efésios capítulo 6, nós lemos esse texto aí, do 1 ao 9. Então, os servos de Cristo devem focar em suas obrigações mais do que em seus direitos. Senhores e servos, patrões e empregados precisam viver uma relação fraternal, como Filemão e Onésimo, em mutualidade de honra, né? Nas palavras do apóstolo Paulo, servos e semelhantes devem servir fielmente a Cristo, mesmo quando ninguém está observando, porque Deus, irmãos, vê tudo quanto fazemos. E detalhe, lhe prestaremos conta de tudo o que fazemos. E eu quero também aproveitar e concluir essa lição dizendo o seguinte: os novos valores éticos que se levantam na sociedade pós-moderna, infelizmente, eliminam o respeito e dão lugar à rebeldia. Estes se insurgem contra a família nuclear e criam modelos com vistas a substituir a hierarquia pela anarquia, a honra pelo desrespeito e o cuidado pelo culto ao eu. O quinto mandamento, irmãos, é de fundamental importância para conservar uma sociedade estável. Todavia, o cristão, o observa como resultado da sua nova vida em Cristo, e não por coerção da lei que condena à morte os filhos rebeldes, pois na graça somos guiados pelo Espírito Santo de Deus para as boas obras que Deus nos preparou para andarmos nela. Amado do Senhor, querido e querida de Deus, não desperdice, portanto, o privilégio e a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe para não perder, escute isso, para não perder as bênçãos de Deus. Eu vou repetir: não desperdice, meu irmão, minha irmã, o privilégio e a oportunidade de honrar seu pai e sua mãe, para não perder as bênçãos de Deus. Que o Senhor, querido, nos ajude, no nome de Jesus.